O capítulo 13, ele fala de duas bestas, a besta que emerge das águas e a besta que emerge da terra, o anticristo e o falso profeta. No verso 2, ele fala de um só governo. Eu vou estar lendo rapidamente também, verso por verso. Ele fala de um só governo. Então, o anticristo, ele é o líder desse um só governo, e o falso profeta, ele é o líder de uma só religião. Então, haverá isso nesses últimos dias. Não existe uma cronologia, não quero dizer que agora, na segunda parte da tribulação, surge o falso profeta. Não, isso existirá desde o início, desde aqueles momentos de guerras, quando nós falamos, o toque da sexta trombeta, então haverá uma grande guerra. Então tudo isso vai culminar na ascensão do anticristo, nesse um só governo, nessa uma só religião. Eu marquei alguns pontos aqui para falar, eu achei bem interessante. Para que exista um só governo, é necessário haver uma só linguagem. As pessoas precisam falar uma mesma língua. O primeiro governo que existiu na Terra foi Babel. O povo era um e ele tinha a mesma linguagem. Eles tinham a mesma visão e a mesma linguagem. E qual era o objetivo dele? Eles construíram uma torre para alcançar os céus. Na verdade, aquilo era uma afronta a Deus. Eles queriam construir uma rocha, um edifício de segurança, para que não houvesse novamente o dilúvio. Assim como houve o dilúvio no passado e todos os cumes mais altos foram imergidos pelas águas, eles queriam construir uma torre para que eles pudessem sobreviver a um próximo dilúvio. Deus, ele confunde todos os homens, trazendo a diversidade de línguas. Então, todos os povos falavam a mesma língua e houve uma divisão chamada Babel, e o povo é dividido com isso. Porém, nos últimos dias, nesses dias, um só governo, ele vai ser emergido novamente, através da uma só linguagem. E como isso acontecerá? Isso acontecerá por meio da tecnologia. Então, hoje nós vemos cada vez mais a tecnologia, ela tem avançado para que o homem ele fale a mesma linguagem por meio da tecnologia. Por exemplo, quando eu cheguei aqui em 2014, eu não falava nada de inglês e a minha comunicação era por meio do Google Translator. Eu usava o meu celular, eu falava em português e eu apertava um botão e ele captava o meu áudio e ele transcrevia aquilo em inglês. No meu início, eu precisava conversar com algumas pessoas para resolver alguns problemas, eu usava essa tecnologia. Hoje nós vimos já diversos equipamentos muito mais avançados do que isso. Eu recentemente vi um vídeo de um rapaz no Japão, onde ele tem um pequeno microfone, ele segura esse microfone, ele pressiona alguma coisa e ele começa a falar, e no momento que ele solta, esse microfone ele se torna uma caixa de som e ele começa a falar em japonês. Então ele fala inglês, esse pequeno aparelho ele capta o som em inglês e de forma simultânea já emite o som traduzido em francês. Também já vi agora uma tecnologia de um ponto de ouvido. Você coloca, ele é uma espécie de tradutor simultâneo. As pessoas estão falando em um idioma e automaticamente ele traduz esse som que entra para você ouvir no idioma que você necessita. Então, isso é uma coisa que já existe. Uma só linguagem. Para que exista um só governo, é interessante ter uma só linguagem, é interessante e é necessário haver uma só moeda. Hoje existe o dólar é uma moeda muito forte, o dólar já existe há décadas de anos, então, o dólar é uma moeda muito forte, porém existe agora o euro, que é uma moeda que tem sobreposto o dólar. O dólar hoje ele tem um valor bem expressivo no mercado, porém o euro ele tem um valor maior do que o dólar. Então é necessário que exista uma só moeda, uma só linguagem, um só governo. Já existe, de certa forma, um só governo através da ONU. A ONU é a Organização das Nações Unidas. Existe uma espécie de reunião anual. Existe também a União Europeia, onde existe um só governo. Eles tentam implantar um só governo na Europa. Um só exército. A ONU ele tem força militar, ele tem algumas parcerias com esses
esses países para exército, porém essa questão de um só exército ainda ela não é universal. Existe uma coalização para determinado confronto. Por exemplo, agora existe um confronto na Síria, por causa das guerras do Estado Islâmico, existe aquele confronto, então existe uma coalização entre alguns exércitos, porém não é um só exército ainda. Porém, isso é uma coisa, se ele consegue unir um governo, ele consegue unir o exército. E, para o final, para que exista um só governo, é interessante existir um só líder. Ainda não existem líderes, mas existirá um só líder, ok? Segundo, a ascensão do anticristo existirão 10 líderes, desses 10 líderes acontecerão guerras e 3 líderes farão guerra entre si, morrerá e surgirá um fará guerra contra esses 3 e vai sobrepor esses 3. Do meio desses 10 surge o anticristo. Então, vai existir um só líder. Mas existe tudo preparado para esse um só governo. Para existir uma só religião, as 2 maiores religiões mundiais, as 3 maiores, cristianismo, islamismo e o hinduísmo. Essas são as 3 maiores religiões mundiais. Cristianismo por causa das Américas, norte, sul e parte da Europa. Islamismo, a nação muçulmana, ela tem crescido, é a 2ª maior religião do mundo, por causa principalmente de pontos ali norte da África, Oriente Médio e Filipinas, parte da Oceania. E o hinduísmo por causa da Índia, um dos maiores países do mundo, maior população, uma das maiores populações mundiais, e boa parte hindu. Então é isso. Vai haver um só governo, uma só religião, o anticristo, o falso profeta. A palavra anticristo, ela só é mencionada no Novo Testamento, em 1 João e 2 João. Ela é mencionada 4 vezes em 1 João e apenas 2 vezes no 2 João. Em Apocalipse, ele refere-se ao anticristo usando a terminologia besta. São 28 vezes aparece esse nome, besta, no livro de Apocalipse. O anticristo, ele tem outros nomes. Ele é chamado de filho da perdição, em 2 Tessalonicenses. Ele é chamado de pastor insensato, em Zacarias. E ele é chamado de o rei que exalta a si mesmo, em Daniel, capítulo 11. Então, assim, nós já falamos um pouco sobre o anticristo. Na verdade, agora é a necessidade que eu tenho de aprofundar mais sobre o anticristo, apesar do capítulo 13 falar de outras coisas também. Então, o que eu achei melhor? Eu achei interessante eu citar algumas características do anticristo para que a gente venha entender um pouco melhor sobre ele. Então, no capítulo 11 de Daniel, é bem interessante, ele deixa expor, principalmente no verso 36 e 37, um pouco da característica do anticristo. E diz assim: e este rei, que é o anticristo, fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas. Esse Deus dos deuses é o único Deus real, é o nosso Deus, o Deus de Israel. E será próspero até que a ira se complete. Ou seja, existe um tempo específico determinado para que o anticristo ele reine sobre essa terra, ele implante esse governo demoníaco sobre a terra, porém isso tem um tempo determinado, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. No verso 37 diz assim: e não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor de mulheres, nem a Deus algum, porque tudo se engrandecerá. Ok. Então, o que é interessante? Qual característica nós podemos absorver através desses 2 versículos? Primeiro, ele fará coisas espantosas, extraordinárias, e ele será tido como Deus. Ele irá blasfemar contra Deus. O próprio Paulo fala que ele é opositor a Deus e a tudo aquilo que diz respeito às coisas de Deus. No verso 37 diz que ele não terá respeito ao Deus de seus pais. Quem são os deuses de seus pais? O Deus de Israel. Ou seja, o anticristo, ele necessariamente precisa ser judeu. Assim como Jesus, ele era judeu e o povo esperava o Messias judeu, o anticristo, ele será judeu. Então, o Deus de seus pais, ele está falando aqui aos pais judeus. E no verso
37 também ele fala assim, não terão respeito e o amor de mulheres. Alguns dizem que ele será um homossexual por causa desse versículo. Não sei, pode ser que sim. Alguns dizem que Hitler, apesar de matar muitos homossexuais, ele era homossexual. Muitas são as falácias. Eu prefiro interpretar esse texto, não terá o respeito e o amor de mulheres, como uma alusão à visão messiânica. Assim como ele precisa ser judeu, ele não casará, assim como Jesus também não casou. Ok? Outras características nós podemos ver aqui no capítulo 13. Um verso bem interessante, verso 2, ele fala, e a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu o seu poder e o seu trono e grande poderio. Então a gente já falou isso em uma classe, o urso representa a Rússia, o leão representa a Grã-Bretanha, e esse leopardo está meio que uma interrogação, mas alguns dizem que representa a Alemanha. São governos atuais que estarão juntos para unificar a força do anticristo. Ninguém governa sozinho. Então, mas eu não quero me deter a esse ponto, eu quero falar sobre a maldade que está por trás. Existe um grande poder, o poder de Satanás, existe esse anticristo, ele será literalmente possesso por Lúcifer, por Satanás. Apenas Judas, aconteceu isso com Judas, apenas o único homem na face da terra que recebeu essa possessão, Satanás, dentro dessa pessoa, isso foi Judas, mas isso acontecerá também com o anticristo. Ele terá realmente o poderio das trevas de Satanás. Então, isso representa maldade. Verso 3, ele diz assim, e vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Isso significa que ele receberá um ferimento, ou seja, algum atentado de morte, alguma coisa do tipo. Ele morrerá e tornará a viver. Outros versículos que tornam isso mais evidente é o verso 12, que fala assim, no capítulo 13, no verso 12, diz assim, e exerce todo o poder da primeira besta, da sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E no verso 14 diz assim, engana os que habitam na terra com sinais, lhe foi permitido que fizesse presença da besta, dizendo que habitam a terra e fizesse uma imagem da besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Então, no verso 12 e no verso 14, está falando do falso profeta, eu vou ler isso daqui a pouquinho, mas no verso 12 e 14, ele fala exatamente que esse anticristo, essa primeira besta, ela recebe uma ferida mortal e ela tornou a viver. Então, dá-se a entender que uma das características é que ele vai morrer e vai tornar a ter vida, assim como Cristo morreu e ressuscitou, então ele ganhará os povos com essa chaga mortal. No verso 5 e 6, e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Fala no verso 5 e 6, fala das palavras contra Deus. O anticristo, ele usará muitas palavras de ofensa a Deus e tudo aquilo que diz respeito a Deus. Então, ele será totalmente o oposto de Jesus, o Cristo. No verso 7 diz, e foi permitido fazer guerra aos santos. Ele terá essa autoridade, como nós vimos aqui no final do capítulo 12, ele não conseguirá mais fazer a guerra contra Israel, ele se voltará contra os santos. Então, ele fará guerra contra os santos e ele vencerá. Então, é bem interessante. Depois dá uma lida no capítulo 11, principalmente a partir do verso 32. No finalzinho do capítulo 11, ele detalha bem interessante, ele detalha esses dias do anticristo. É uma leitura bem interessante que eu deixo para vocês. E no verso 8, finaliza uma das características do anticristo, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, no verso 8 diz que ele receberá adoração, ele será como Deus. Todos olharão ele e reverenciarão e adorarão como Deus. Porém, fala que alguns
não farão isso porque eles têm o seu nome escrito no livro da vida, ou seja, se você estiver aqui, fique atento a isso, não adore a besta, persevere, seja salvo. Espero que você não esteja aqui, em nome de Jesus. No final aqui, a partir do verso 11, ele fala da segunda besta, que é o falso profeta. Eu não vou me alongar aqui, eu separei 3 coisas interessantes para falar sobre o falso profeta. Ele vai emergir da terra, isso representa um povo menor, uma pequena multidão de pessoas. Seu propósito, seu poder e o seu plano. Eu já tenho me alongado muito, para finalizar, eu vou falar assim. Seu propósito, o propósito do falso profeta, no verso 12. O propósito dele é estabelecer uma só religião e fazer com que todos adorem o anticristo. Verso 12 diz assim: exerce todo o poder, seu propósito, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os que nele habitam adorem a primeira besta. Então, esse é o principal propósito do falso profeta. Existir, transformar as religiões em uma só religião, e nessa religião o Deus é o anticristo. Todos vão adorar a besta por causa do falso profeta. O falso profeta vai conduzir esse caminho. Poder, no verso 13 e 15, fala sobre o poder. O poder da besta. Ela receberá poder para fazer grandes sinais, grandes maravilhas, grandes milagres, ao ponto de enganar todos os povos. Assim como foi nos dias de Moisés, que ele começa a enviar as pragas sobre o Egito, e o Egito tinha alguns feiticeiros que também faziam coisas que Moisés fazia. Moisés lançava o seu cajado, o cajado virava serpente. Aqueles homens também, eles tinham esse poder. Então existirá uma grande ação demoníaca para fazer esse poderio, para demonstrar esse poder. E um dos grandes poderes que ele vai demonstrar é o verso 15, diz assim: e foi-lhe concedido que deste espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Eles construirão uma grande estátua na imagem desse anticristo, e o falso profeta dará poder a essa estátua, para essa estátua falar. Alguns dizem que essa estátua será colocada dentro do terceiro templo, que será construído. Isso será a desolação, como é que fala? Abominação da desolação, que Daniel 11 fala também, e Jesus Cristo alertou sobre isso em Mateus capítulo 24. Quando vier a abominação da desolação, quem lê, como falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Então isso aqui é um grande sacrilégio, todos irão adorar essa imagem de escultura feita por mãos de homem na figura desse anticristo. Então, esse será o poder que o falso profeta exercerá. E qual é o plano? O principal plano do falso profeta é estabelecer a marca da besta. No verso 16 ao 18 ele fala sobre isso. E fez com que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes sejam posto um sinal na mão direita na testa, para que quem não tivesse não compre, não venda, não faça nada. Então, o falso profeta, ele será aquele que vai implantar esse sistema da marca da besta. Muitas coisas, às vezes nós lemos esses textos e ficamos apavorados, às vezes nós pensamos que essa marca da besta já está existindo, é o chip, é o cartão de crédito, o que é que acontece? Será que eu já aceitei essa marca da besta e não percebi? Eu quero deixar um texto para finalizar, tá? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 4, diz assim, um texto que eu deixo agora para o seu coração. Diante de tudo isso que eu falei, o que é interessante você guardar no seu coração? Porém vós, irmãos, já não andeis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Verso 7. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos-nos da couraça da fé, da caridade, ou seja, do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira,
mas para a aquisição da salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não te destinou para a ira, mas para a salvação. Essa é a palavra que eu deixo para você. Você não vai participar dos dias da ira, mas você tem parte na salvação. Amém? Permaneça sóbrio, permaneça atento para que essa desolação, esses dias não venham sobre a tua vida como vem um ladrão. Esteja preparado. Quando nós estudamos sobre a escatologia, quando nós estudamos sobre o fim dos tempos, quando nós estudamos sobre o Apocalipse, nós precisamos entender que a mensagem principal é essa. Você está preparado? Esteja pronto. A qualquer momento, tudo acontecerá. Virá como um piscar de olhos. Você precisa estar pronto. Você não foi destinado para a ira, mas para a salvação no Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a sua vida. Estamos finalizando mais uma classe. Espero voltar semana que vem para falar sobre as 7 taças. A gente vai estar falando sobre o final dessa tribulação, sobre esses últimos acontecimentos, e a gente já está encerrando nosso estudo. Deus abençoe, em nome de Jesus. Esteja salvo, permaneça salvo.